Você deseja aprender mais sobre o mercado financeiro em um evento presencial lá em São Paulo? Fica ligado hoje, porque você pode conseguir ganhar o ingresso da Expert Trader XP 2026 lá no Transamérica Expo Center em São Paulo, um evento presencial que, para deixar todo mundo que gosta do mercado financeiro atualizado, muita coisa vai rolar lá. E a Logify, com a Arbus Contabilidade, vai poder levar você comigo, o engenheiro das finanças. Então, muito boa noite para você que está participando ao vivo aqui na rádio Estação 4, a energia que conecta, e vai saber como concorrer a esse ingresso. Vai estar dia 27 de março comigo lá na Expert Trader 2026. Boa noite, pessoal da comunidade Seja Rico, Seja Próspero. Quero agradecer mais uma vez a Logify por estar aí com a gente e a Arbus Contabilidade por fazer isso acontecer. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os indicadores prévios para você ser um bom investidor. Você já pensou em renda passiva? Você já pensou em acumular patrimônio para viver de renda? Tá na hora de começar a entender como é que isso funciona para você garantir uma aposentadoria mais tranquila. Porque a gente sabe que se a gente depender do INSS, talvez, e quase sempre certeza, isso nunca será o suficiente. Então, para você que está conectado lá na comunidade Seja Rico, Seja Próspero, deixa a sua pergunta, o grupo está aberto aos questionamentos, manda aquele abraço. Se você ainda não pertence à comunidade Seja Rico, Seja Próspero, vai lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link da bio. Assim que você clicar para participar da comunidade, você vai receber também o meu e-book totalmente gratuito, Os Segredos para Cultivar a Prosperidade. E se você está participando aqui ao vivo e não faz parte da comunidade, manda seu WhatsApp aqui para a Estação 4, é o 16997705143. Então manda sua mensagem, manda sua pergunta. Hoje eu já comecei colocando um vídeo de como que a gente faz para poder acumular ativos. Eu fiz um vídeo comprando mais 5 cotas do fundo imobiliário MXRF11. E aí, você já começou a acumular essas cotas? Você sabe qual que é o primeiro passo para você começar a construir patrimônio? Tudo isso eu vou contar aqui para vocês ao vivo. Se você não estiver participando ao vivo, estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clica no gostei e também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira e construa um futuro rico e próspero. Vou ver aqui também as mensagens do pessoal que já está enviando aqui no grupo. Mas, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Quem está no grupo aí, vai mandando as perguntas, ó, lá de praxe. Eu já deixei aqui um dos temas que eu vou abordar, quanto de dinheiro que a gente precisa para viver de renda passiva. Porque muitas pessoas não sabem fazer essa conta. Então eu quero fazer essa conta aqui com vocês para vocês entenderem como é que funciona o processo. E também, como é que funciona para transformar o patrimônio, como é que ele te gera renda? E como planejar a sua aposentadoria? Se essas perguntas são pertinentes à sua realidade, se você deseja saber mais sobre como que a gente
vive de renda passiva, como que a gente acumula ativos. Fica conectado aqui na Estação 4. Se você está assistindo pelo YouTube, não perca, não pare de assistir esse vídeo para você entender e, é claro, saber como que você pode participar do sorteio do ingresso da Expert Trader XP 2026, dia 27 de março, comigo, o engenheiro das finanças, lá em São Paulo. Vamos falar o boa noite para quem já está conectado. Tem mensagem aí, Ricardo? Boa noite, parabéns. Boa noite, parabéns. Quem falou aí foi o Henrique, a Bia minha afilhada, são os filhos da Letícia, da certificadora Império, sempre conectada aqui com a gente, uma das empresas que patrocinam esse programa, para eu levar essa mensagem de educação financeira para o mundo inteiro, porque hoje na web rádio a gente consegue levar essa mensagem ao vivo para o mundo inteiro, e também quem se já está inscrito no canal consegue acompanhar os programas. Por falar em canal, eu falei da carteira de investimentos do Seja Rico, Seja Próspero, e foi uma carteira que a gente começou dia 6 de julho de 2024. Eu fiz uma jornada de 26 passos, ou seja, foram 26 semanas comprando ativos. Então, na primeira semana, eu comprei uma cota do fundo imobiliário MXRF11. Na segunda semana, eu comprei 2 cotas. Na terceira foram 3, 4, 5. No primeiro mês, as cotas que eu já tinha comprado já me gerou retorno, e aí começou a acumular o saldo para juntar com o meu aporte. E em dezembro, eu tinha aportado, isso eu comecei em julho de 2024, em dezembro de 2024 eu já tinha aportado um montante de por volta de R$3.500, e esses R$3.500 somados a todos os proventos que foram caindo mês a mês, eu parei de aportar para a gente entender como é que funciona os juros compostos em ativos, não só na renda fixa, mas sim como que ele funciona, esse acúmulo de patrimônio na renda fixa, na renda variável, não só na renda fixa, e a partir dali comecei a reinvestir, ou seja, o aporte foi por volta dos R$3.500, e depois praticamente um ano, a gente já está em março de 2026, 1 ano e 3 meses reinvestindo os proventos. Proventos é aquela renda passiva que cai todo mês. Como é que funciona isso? Pensa que você, para ter o aluguel de uma casa, você precisa comprar, construir, financiar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter a casa, você precisa adquirir o imóvel. Pensa que você não precisa ter o imóvel todo construído para você começar a receber o aluguel. Então eu falo que os fundos imobiliários, ainda mais o MXRF11, que sempre gira em torno de R$10, eles são pequenos tijolinhos que a gente pode ir construindo para construir o nosso patrimônio, e desde a primeira compra a gente já começa a receber o aluguel desses tijolinhos. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, já fica aqui conectado com a gente, e se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal e continue assistindo este vídeo. Quem está aqui com a gente hoje é a Viviane Figueiredo, minha esposa, a sócio proprietária, fundadora da Argos Contabilidade, a Letícia de Paraíso, lá de São Sebastião do Paraíso,
sempre conectado aqui com a gente, falando o seu boa noite. A Fabiana, a rainha da tapioca, também aqui, sempre conectada. Boa noite, engenheiro das finanças. Ligada e trabalhando. Bom trabalho para você aí, Fabiana. Saiu aquele áudio, Ricardo? Então bota pra gente. Eu gosto dos seus programas, papai. Eu te amo. Vê se não é bom ouvir isso. Ouvir que seu filho está continuando o seu legado, está conectado junto com você. E o máximo, hoje a Viviane ela chegou a falar para mim que ela estava ali conversando e de repente o Giovanni cantando o jingle do programa. E eu falei, oh, que coisa boa, né? O jingle já está pegando, já está ficando na cabeça das pessoas e principalmente está na cabeça das pessoas que eu mais amo nessa vida, que é meu filho, a importância de ter os filhos conectados aqui, sempre meu filho Giovanni, o filho Rico, a Bia e o Henrique, sempre conectado aqui, entendendo, fazendo parte desse universo, mercado financeiro, educação financeira, patrimônio, como que eu tenho uma vida rica e próspera e principalmente como que eu vivo bem com o meu dinheiro. Agora são exatamente 18 horas e 14 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. A Tatiana também está sempre aqui com a gente, vulgo Batata, amiga do peito, de coração, sempre conectada aqui na Estação 4, aproveitando o programa. E por falar em aproveitar no programa, quem aqui, se você está conectado aí, já manda o seu WhatsApp, mais uma vez repetindo, 16 99770 5143. E se você está lá na comunidade, seja rico, seja próspero, manda sua mensagem. Vocês assistiram o vídeo que eu postei hoje, comprando mais 5 cotas do Fundo Imobiliário MXRF11? Você sabe o que é isso? Tem muita gente que fala, eu sei o que é, mas eu não sei como funciona. E aí entra o medo. A maioria das pessoas, elas têm medo de investir porque não sabem como investir. Mas aí é mais uma coisa que eu venho ressaltar. Tem vários vídeos no canal mostrando como que compra uma cota, como que você analisa um investimento, como que você faz o orçamento para poder fazer o aporte e construir patrimônio. E, é claro, o principal, qual que é o seu maior objetivo? Você quer viver de renda passiva? Você quer ter uma aposentadoria tranquila? Então, quanto dinheiro que você precisa para viver de renda passiva? Eu sempre vivo falando, e mais uma vez eu vou pegar aqui no pé, da construção do orçamento. Por que ele é tão importante na nossa vida? Porque o orçamento, se ele for bem feito, né, como eu sempre falo para vocês, como que a gente constrói um orçamento? A gente começa com os nossos objetivos e
desses objetivos, pelo menos a gente tem que ter a nossa reserva financeira e as nossas realizações e também a nossa liberdade financeira ou a tão sonhada aposentadoria. Depois a gente vai para as necessidades: moradia, transporte, educação, saúde, alimentação e, por fim, os desejos. Se a gente inverter a ordem, é totalmente catastrófico. A gente vai ficar frustrado, a gente vai achar que nunca dá certo as coisas que a gente faz. Por quê? Porque a gente acaba indo pelos desejos momentâneos e acaba esquecendo dos nossos objetivos reais, que normalmente são de longo prazo. Mas também existem objetivos de curto e de médio prazo. Se você fizer um orçamento bem construído, de acordo real com a sua realidade, porque o seu padrão de vida não é o quanto que você ganha, não é o quanto que você recebe, é o quanto que você gasta. Então, se ele estiver realmente bem alinhado com a sua realidade, você consegue iniciar a construção da sua aposentadoria, da sua liberdade financeira. E aí você consegue responder essa pergunta aqui, ó: quanto dinheiro você precisa acumular para viver de renda? Se a gente olhar a carteira de investimentos do Seja Rico, Seja Próspero, lá vocês vão ver, deixa eu abrir a carteira aqui, que foi o vídeo que eu postei hoje. Mas lá você vai verificar e ver comigo que tem exatamente por volta aí dos seus R$4.300, tá? A gente começou lá em 2024, em julho de 2024, com uma cota de R$10. E aí, do longo de 6 meses, a gente aportou R$3.500. Pô, R$3.500 em 6 meses é muita coisa? Eu acredito que não. Se é muita coisa, você precisa rever qual que é o seu poder aquisitivo, né? Você está ganhando ou não para você acumular isso em 6 meses? Se você já parou para pensar nisso, com certeza você já está movendo os pauzinhos. Mas se você nunca parou para entender sobre isso, vale a pena refletir. Então ali foram adquiridas 400 e, deixa eu ver aqui no vídeo, 434 cotas. 434 cotas até hoje. Porque hoje eu comprei mais 5, então está indo para 439 cotas. Cada cota está dando em torno aí de 10 centavos por mês. É pouco? Pô, Adalto, 10 centavos é muito pouco. Tá, beleza, mas só a carteira do canal tem um patrimônio de R$4.300 que geram R$43 por mês. Você tem isso? Às vezes é preciso olhar para esse lado. Ou seja, eu não estou fazendo nada faz um ano e esses R$3.500, se a gente levar na perspectiva, em torno de R$35 por mês, fazendo a continha do 1%. Mas esses 35 não são mais 35. Hoje são 43. Quando a gente fala em porcentagem, tudo muda. Porque se a gente levar, vamos aumentar um zero, R$4.300, rendendo R$43 por mês. Se aumentar um zero, vai para R$43.000, rendendo R$430 por mês. Se aumentar mais um zero, vai ser R$430.000, rendendo R$4.300 por mês. Agora, o pulo do gato. Que investimento que hoje, você investindo R$430.000, te dão R$4.300 por mês?
Vale a pena refletir, não vale? É para isso que eu estou aqui. Muita gente tem medo de investir muito dinheiro, mas eu falo para todo mundo, a questão não é investir muito dinheiro, é você começar a investir. Logo, lá em julho de 2024, a gente começou com R$10. R$10 pesa no bolso? Não, não pesa. R$10 em 6 meses aí, aportando, reinvestindo, acumulando, fazendo um progresso. Teve um planejamento para a gente elevar esse número de patrimônio. De R$10 foi para mais de R$3.500. E esses mais de R$3.500 hoje estão por volta de R$4.300, rendendo R$43. E aí você faz a conta, vai fazendo zero. Vai fazendo zero, o zero, o zero. Tem gente que fala que 1/3 de 1 milhão são R$100.000. Então, se você chegou nos R$100.000, você está a 2/3 de 1 milhão. Então, vamos encarar isso de uma forma regressiva. Se eu estou a 2/3 de 1 milhão com R$100.000, quanto que eu estou de 100? Será que seria R$1.000? R$10.000? Vamos colocar R$10.000. Então, R$10.000 eu estou a 1/3 de 100.000, a 2/3 de 100.000. Se eu estou com R$1.000, eu estou a 2/3 de 10.000. Se eu estou com R$10, estou a 2/3 de R$100. O importante é começar. Então, se você tem medo para aportar R$1.000, R$10.000, começa com 10. Verifica se isso aí realmente faz sentido para você. Porque quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente está falando de esforço e tempo. Então, o esforço é o quê? É o aporte. E tempo, lá desde 2024, a gente já está em 2026, é um ativo que permanece, um ativo que eu venho falando dele todo esse tempo. E aí, por que você não começou ainda? Se você começar, eu garanto que algo vai mudar na sua vida e você vai começar a ver com outros olhos os bens ativos. Agora são exatamente 18h25. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende. A Casa dos Volantes RP está na Rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. A Tatiana está perguntando assim: Adalto, no momento que estamos vivendo com essas instabilidades, seria uma boa comprar os investimentos em MXRF com um preço melhor ou melhor esperar? Vamos lá, ótima pergunta essa, porque quando todo mundo quer fazer um investimento, eles pensam sempre no melhor momento para começar. Para alguns, o bom momento é uma reserva financeira montada. Para outras, o bom momento é entender sobre o ativo. Para outros ainda, um bom momento é quando o mercado financeiro está em baixa para você poder acumular por um bom preço. Vamos pensar da seguinte forma: quando eu vou investir um montante alto, o que é um montante alto? Vamos colocar aí uns R$10.000.
Quando eu tenho 10 mil reais para investir, eu tenho que já começar a analisar com critérios mais apurados. Por quê? Porque, quer queira, quer não, são 10 mil reais. Quem que ganha hoje por mês 10 mil reais? Então você já tem que analisar isso. Se você já está me ouvindo nesse momento, já começa a refletir sobre isso. Quanto que você está recebendo pelo que você faz? Está abaixo ou está acima de 10 mil? Então são indicadores bem pertinentes para a gente poder entender como que a gente pode gerenciar o nosso risco financeiro. O que é esse gerenciamento de risco? Qual que é o grau de risco que eu vou assumir para poder fazer certo tipo de investimento? A gente tem falado bastante do Bitcoin. É uma boa comprar Bitcoin? Está em baixa. Com certeza, se você já está comprando Bitcoin, com certeza é bom continuar. Mas e aí, qual que é a sua estratégia de compra? Você precisa montar uma estratégia, por isso que eu falo dos objetivos. O Bitcoin é um ativo especulativo. Então, ele pode servir como patrimônio, ele pode servir como proteção, ele pode servir para várias coisas, depende do seu objetivo. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente já pensa numa renda recorrente, ou seja, a famosa renda passiva. É como se eu estivesse adquirindo um imóvel e vai viver do aluguel daquele imóvel. Por isso, fundo imobiliário, porque eles começaram com imóveis físicos. Então tem toda aquela história que a gente sempre fala de quais tipos de fundo existem. Então a gente sabe que tem fundo imobiliário de papel, que é o caso do MXRF11, tem o fundo de tijolo, que são imóveis físicos, e aí a gente entra nos setores de logística, a gente entra nos setores de saúde, escritório, shoppings. Então tem várias coisas aí que a gente deve pautar. Eu falo muito sobre o MXRF11 porque além de ser um fundo barato, às vezes ele pode até estar caro pelos indicadores que a gente sempre chega no coeficiente ideal, mas vamos pensar que R$10 é igual ao dólar, gente. Quando a gente começa a comprar dólar, a gente vai lá pelo Banco Inter e começa a comprar R$10. São R$10. Você vai esperar o dólar subir ou descer para comprar R$10? Não, você pode esperar para comprar 10 mil reais. Mas R$10? Não precisa esperar o mercado tá subindo ou tá descendo. E acredito que isso já vale pro MXRF11. Por que eu falo tanto dele? Porque é um ativo que está sempre na mídia. Ele é um ativo fácil de comprar, fácil de vender. Então, tem liquidez. Então, para quem está começando, comece com algo de liquidez. Eu não falo lá da renda fixa, que você deve começar num CDB de liquidez diária. Por que eu falo tanto isso? Porque essa é a segurança. É a segurança de compra e de venda, apesar que um ativo, a gente não... Depende do objetivo, né? O objetivo do holder, né, é acumular para viver de renda passiva. Já do trader, que é algo interessantíssimo aqui, e se você está acompanhando até agora, fica com a gente até o final, para você entender como é que você ganha um ingresso para ir comigo lá na Expert Trader XP 2026, tá? Então, se você está assistindo aí no YouTube também, não sai desse vídeo para você entender como, apesar que é pro ao vivo. Então, a importância de você participar ao vivo é isso. Às vezes, se você está assistindo nesse momento, você já não vai conseguir garantir o seu ingresso. Então, por isso que todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, você tem que estar conectado aqui na Estação 4 para participar ao vivo, seja da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, ou pelo WhatsApp da rádio. Mais uma vez aqui, 16997705143. Se você está pegando a partir de agora, conectado aqui com a gente, se você ainda não participa da comunidade Seja Rico, Seja Próspero,
vai lá no Instagram, @seja rico, seja próspero, clica no link da bio, assim que você entra, você já vai receber gratuitamente no e-book O Segredo para Cultivar a Prosperidade. Tem áudio aí pra gente, Ricardo? Você mandou áudio agora? Eu acho que eu mandei. Confirma aí. Boa noite, tranquilo, tudo bom? Cara, eu pus uma regra pra mim que eu tô tentando. Sempre de tudo que eu faço em serviço, né, que você sabe que é uma pessoa autônoma, 10% eu tô sempre guardando agora. De agora pra frente eu tô tentando isso. O que você acha? Eu tô sempre tentando comprar em XRF11. É uma boa? Perfeito, aí falou o Paulinho lá de São Sebastião do Paraíso, o homem do martelinho de ouro. Se você precisa aí acertar aquele detalhezinho no seu veículo, vai lá, se estiver passando lá em São Sebastião do Paraíso, o cara é fera. Só não sei como foi prefeito da cidade ainda, porque todo mundo conhece o martelinho de ouro do Paulinho. Cara, muito bom saber disso. Muito bom saber disso. Principalmente para o autônomo, profissional liberal. Construir patrimônio é usar as leis do ouro a nosso favor. Mais uma vez aqui eu vou refletir sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você tirar 10% daquilo que você gera é pagar-se primeiro. Olha aí, emendando aí no Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. É pagar-se primeiro. E todo mundo deveria fazer isso. Você em primeiro lugar. A estratégia de compra do MXRF é de acordo com o que você busca, o que você anseia. Que talvez aí é a liberdade financeira ou uma maior aposentadoria para ficar mais tranquilo. E aí, a gente respondendo aquele primeiro questionamento, vamos imaginar assim, se o meu padrão de vida, ele gira em torno de R$5.000. Lembra que eu fui aumentando os zeros? Ou seja, a gente tem ali a carteira de investimento lá na Clear do Seja Rico, Seja Próspero. Então hoje está em R$4.300, rendendo R$43. Se fosse R$43.000, renderia R$430. Se fosse 430 mil, renderia aí por volta dos seus R$4.300. Então, se a gente gira aí em torno de um padrão de vida de R$4.300, a gente com um patrimônio de MXRF de R$430.000 investidos, a gente já estaria vivendo a nossa liberdade financeira. A gente já estaria com uma aposentadoria garantida. O que eu falo aqui? A tranquilidade do investidor é a diversificação. Você faria todo o seu patrimônio em MXRF11? Lógico que não. Mas de maneira diversificada, a gente consegue chegar num patrimônio que consiga atender às suas necessidades com maior tranquilidade. Quando a gente vai para o gráfico de risco e rentabilidade, a gente sabe que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, como é que a gente aproveita as nossas oportunidades? De acordo com o grau de risco que a gente tem com cada um dos nossos investimentos. Agora são exatamente 18h37. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A Império Certificação Digital é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos. Além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular.
Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação. Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. Mais uma vez, se você tem interesse em participar de um evento presencial lá no Transamérica Expo Center em São Paulo, comigo, o Adalto Flávio, engenheiro das finanças, você pode ganhar o seu ingresso para ir comigo dia 27 de março, nesse evento que vai mostrar muitas novidades e vai expandir o seu conhecimento aí sobre o mercado financeiro. Então, se você deseja adquirir esse conhecimento, fica conectado aqui com a gente, manda a sua mensagem aqui na Rádio Estação 4, mais uma vez falando, 16997705143, e se você participa da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, já manda a sua mensagem, manda lá se você tem interesse de ir comigo dia 27 para São Paulo para curtir esse evento na íntegra. Vai ter muita novidade e para você também entender um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro. Qual que é a diferença de acumular o patrimônio e fazer investimentos do trader, por exemplo? O trader, a gente sabe que é a compra e venda de ativos no mesmo dia, né? Quando a gente passa para o outro dia, a gente já chama de swing trade. E por que a gente faz isso, né? Quem faz? Na verdade, eu mesmo já fiz algumas vezes, mas hoje eu pratico mais a construção de patrimônio a longo prazo, que é o que faz mais sentido para mim. Mas é sempre bom estar conectado, porque as oportunidades aparecem. É perigoso eu ir nesse evento e voltar com uma consciência mais ampla, um conhecimento maior para eu fazer certas coisas que até então eu não fazia. A gente deve ser sim uma metamorfose ambulante, porque é aí que a gente cresce, é aí que a gente... como que eu posso falar? Prospera. É assim que a gente prospera. A gente precisa adquirir conhecimento. A riqueza, tem vários tipos de riqueza. O conhecimento é uma delas. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais chances de prosperar. Então, se você quer saber como adquirir o seu ingresso ou conquistar esse ingresso, fica conectado aqui com a gente, que logo mais eu vou falar como que você pode ganhar esse ingresso para ir lá comigo. Mas, falando aqui sobre a construção de patrimônio, parabéns, viu, Paulinho? Saber que você está separando, está pagando-se primeiro, está levando as leis do ouro à risca, que se você consegue executar essas 5 leis do ouro, a prosperidade é um caminho certo. Não tem como você não ser rico e próspero vivendo bem com o seu dinheiro se você não seguir essas leis, que eu já falei muito delas aqui. Então, se você não sabe quais são as 5 leis do ouro, busca lá no canal, busca lá nas redes sociais, tem muito conteúdo bom para você expandir a sua mente sobre riqueza e prosperidade. Então, como que a gente transforma o patrimônio em renda mensal? Patrimônio, hoje mesmo eu falei, se a gente compra um veículo e esse veículo é para uso pessoal, a gente chama de bem passivo. Por quê? Porque bem ativo é aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. Bem passivo é o que tira o dinheiro do nosso bolso. E quando a gente compra para uso pessoal, é passivo, porque ao invés de colocar dinheiro no nosso bolso, ele tira. Por exemplo, se você está falando de um veículo, ele vai ter o seu IPVA, vai ter o seu licenciamento,
vai ter o combustível, olha quanta coisa que vai tirar dinheiro do teu bolso, e isso tudo precisa ser muito bem planejado para você não se frustrar. Então, como que a gente adquire patrimônio ativo? O MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, é uma maneira de você acumular patrimônio ativo. Ou seja, aqueles R$10 que você tem na carteira nesse exato momento, a partir desse momento você abre uma conta numa corretora gratuita como a Clear, ou num banco digital como o Inter e outros bancos, e esses R$10 você vai lá e compra uma cota do MXRF11, você já está começando a acumular patrimônio. E todo mês você vai receber proventos desse fundo imobiliário. É assim que a gente consegue transformar patrimônio em renda mensal. R$10 agora são patrimônio. E, gente, a gente está falando, a gente está entrando em março, semana que vem já vai ser disponibilizado aí o aplicativo para a gente declarar imposto de renda. Se você é investidor e precisa declarar o seu imposto de renda de forma assertiva, seus bens e direitos ali, tome cuidado, né? Porque declarar não é pagar imposto. Então tem gente que omite a declarar que tem ativos porque tem medo de pagar imposto. Na verdade, você só paga imposto do lucro numa venda, você só paga imposto se você está acima dos rendimentos tributáveis permitidos. Então tem uma série de perguntas aí que a gente precisa responder para ver se a gente vai pagar ou não imposto através da declaração. Só que a gente precisa declarar. Então, quando a gente compra uma cota de MXRF11, a gente sim precisa declarar isso de forma anual. Por quê? Porque é nosso patrimônio. Do mesmo jeito que você tem que declarar um veículo, tem que declarar um imóvel, tem que declarar a geração da sua renda, você tem que declarar uma cota de MXRF11 ou de qualquer outro ativo. Hoje eu estou falando do fundo imobiliário MXRF11 porque é uma coisa que é um ativo que gera proventos todo mês, um ativo barato de liquidez, que você consegue estar conectado, a internet inteira fala desse ativo. E se você não está ouvindo isso na internet, preste atenção em que tipo de conteúdo você consome na internet. Porque tem muita gente que fala assim, você viu tal conteúdo, tal assim. Eu falei, gente, tô meio longe desses conteúdos aí. Mas é porque a internet ela entrega o que a gente consome. Conforme a gente vai falando de educação financeira, ativos, patrimônio, riqueza, prosperidade, a tendência é que venha muito mais conteúdos como esse para a gente poder viver uma vida rica e próspera. A Viane está falando aqui, dia 27 eu vou para São Paulo com o engenheiro das finanças. E aí, quem mais vai para São Paulo comigo? Aqui o grupo hoje deve ter sido a chuva, hein? Quem está conectado aí com a gente agora, nesse exato momento, se está ouvindo, talvez está num trânsito. Eu peguei a Campos Salles aqui em Ribeirão Preto, fiquei 20 minutos nela para chegar até aqui a rádio. Então, às vezes está travado no trânsito, mas se der uma brechinha aí, o programa daqui a pouco está terminando, responde aí, quer ir comigo para São Paulo, na Expert Trader XP 2026? Fica conectado aqui para você saber como que você consegue isso. A Letícia está perguntando aqui, por que este ativo tem nome de ativo de papel? É como eu falei, tem vários tipos de fundo imobiliário. O ativo de papel, ele investe em renda fixa, investe em outros tipos de aquisições, não é só imóvel físico, na verdade. Então, quando ele investe em outros, vamos falar de certa forma que a renda fixa seria um papel. Por quê? Porque aí vamos pensar em título do governo. Quando a gente fala de Selic,
Tesouro Direto, a gente compra um título, a gente compra um produto e na verdade a gente compra um contrato. O contrato é feito de papel. Então o MXRF tem grande parte da sua carteira em contratos. Então, contratos de papéis, por isso que ativos de papéis. Quando a gente investe em ativos de imóveis físicos, a gente já está falando de ativos de tijolos. Por quê? Porque são feitos de tijolos. Então tem tem fundos de fundos, tem fundos de desenvolvimento, tem várias categorias aí que a gente pode escolher e diversificar para ter uma construção mais assertiva, mais tranquila. Eu já sempre falo aqui para todo mundo, a gente não pode colocar todos os ovos em um único cesto. A gente precisa diversificar os nossos investimentos para nossa maior tranquilidade e, é claro, crescimento com inteligência. Qualquer quantidade de investimento tem que declarar ou tem que ser acima de 5 mil? Vamos pensar assim, se você tem um bem, ele precisa ser declarado, tá? Mas hoje tem várias coisas aí que o governo abriu mão, né? Mas o que a gente tem que pensar é que se você precisa declarar renda, se você precisa fazer alguma coisa, por que não declarar o imposto de renda? Tá? Lembre-se que declarar não é pagar. Então, antigamente você precisava, a partir de uma cota, na verdade eu acredito que precisa até hoje, comprou uma cota, você precisa declarar no seu imposto de renda. Mas tem muita gente que não faz isso. O Wesley tá falando aqui, já tem compromisso para o dia 27. Então, infelizmente, vai dar lugar para outro. Olha aí. Mas o Wesley está falando lá, tá falando de onde? Está em Cotia ainda? Olha aí onde que a Estação 4 está, hein? Tá lá na Grande São Paulo e está chegando lá nos ouvidos de quem está trabalhando. Tá chovendo muito por aí. Todo mundo conectado aqui conosco na energia que conecta. Agora são exatamente 18 horas e 50 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais, automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui, você não recebe promessas. Você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Doutor João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16 98804 1002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. O Wesley tá falando aqui que lá ele tá em Cotia e lá tá com muito sol, graças a Deus, né? Ele mostrou semana passada as fotos das botas mergulhadas no barro. Imagina na construção civil com chuva, é complicado. Eu vivi isso mais de 10 anos e sei bem como que é. Então, quando abre um solzinho, a gente já dá graças a Deus. A Lucinéia está falando aqui, não tenho renda fixa, tem meses que é zero. É necessário declarar meus investimentos? Os investimentos, sim, porque são patrimônio. Agora, quando é autônomo ou profissional liberal, aí tem outras coisas que a gente tem que avaliar para ver se a gente é obrigado a declarar o imposto de renda. Aí, para isso, com certeza, entre em contato com a Arbus Contabilidade, que as meninas vão conseguir te instruir para falar o que precisa, o que não precisa e se você é obrigado a declarar o imposto de renda.
E para quem está comigo até agora e quer ir lá na Expert Trader XP 2026, foi patrocinado aí pela Logify, e quem for comigo, quem for daqui de Ribeirão, vai sair lá da Arbus Contabilidade, vai ser também patrocinada pela Arbus. Como que você faz para participar? Você acompanhou até agora, hoje, se você já segue, ou seja, que seja próspero lá no Instagram, eu coloquei o vídeo como construir a renda passiva e poder viver isso no futuro, mostrando como que eu comprei as 5 cotas do MXRF. Vai lá nos comentários e coloca: eu assisti o programa ao vivo. Esse é o comentário. Vou até colocar aqui no grupo, tá? Vai lá no Instagram e coloca assim: eu assisti o programa ao vivo. Quem comentar lá e seguir o perfil @seja rico, seja próspero, seguir também o perfil da Logify, vou deixar no grupo aqui para todo mundo saber quais são os perfis que tem que seguir, e vou mandar também o Reels que você tem que colocar: eu assisti o programa ao vivo, vai participar do sorteio, que provavelmente eu vou deixar aqui nas redes sociais e vou comentar sobre isso, principalmente no grupo. Então, se você não faz parte da comunidade, entra lá, vai lá no Instagram, @seja próximo, clica no link e aproveita, e já vai receber gratuitamente o e-book Como Cultivar, o segredo para cultivar a prosperidade. Acredito que amanhã às 18 horas eu vou fazer esse sorteio para você que quer adquirir mais conhecimento sobre como viver esse universo trader, para você participar de forma presencial lá comigo, lá na Expert Trader XP 2026. Feito, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estarem comigo ao vivo. Se você não acompanhou esse programa ao vivo e está acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência no YouTube. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve no canal, ou você que seja próximo. Deixa seu comentário e deixa, gente, já vou fazer um apelo. Quem está aqui, aproveitando esses minutinhos aqui, qual que é o conteúdo que vocês gostariam de ouvir aqui ao vivo para participar? Semana que vem talvez eu vou falar um pouco mais desse universo trader, que vai ser as preliminares para a gente poder viajar no dia 27. Se alguém também depois se interessar em ir, vou deixar o link de venda do evento lá no grupo. Então, comenta lá no YouTube, no vídeo, comenta sobre o que você quer aprender no canal, e aqui também na comunidade sobre o que você gostaria de ouvir ao vivo aqui e tirar as suas dúvidas. Mais uma vez, obrigado a todos os nossos patrocinadores, em especial hoje ao Júnior da Logify, que conseguiu esse ingresso para a gente poder viver essa experiência lá dia 27, e espero vocês semana que vem. Muito obrigado, até lá. Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.